As medicinas tradicionais são um conjunto de práticas da saúde desenvolvidos antes do que a gente considera a medicina moderna. E essas práticas ainda são usadas muito nos dias de hoje em diversas culturas pelo mundo. Um exemplo de medicina tradicional muito conhecida é a medicina tradicional chinesa, que tem como base os conceitos do Yin e do Yang. As práticas das medicinas tradicionais chinesas podem ser à base de medicação ou sem o uso da medicação. No uso da medicação, geralmente é usado ervas, partes de animais ou minérios. Já sem o uso da medicação, nós temos o exemplo da acupuntura, as terapias manuais ou as terapias espirituais. Na medicina tradicional chinesa, a saúde e o adoecimento são interpretados através dos conceitos do Yan e o Yang, 5 movimentos com elementos de energia vital chamada de Qi e meridianos. A desarmonia ocorre com desequilíbrios do Yan e Yang e na energia dos meridianos. O Douyin, ou a automassagem chinesa, ajuda a restabelecer esse equilíbrio e é uma técnica milenar que previne e cura doenças, além de melhorar a saúde mental, física e emocional. A prática deve ser feita em condições relaxantes e pode ser aprendida em aulas em controles de bem-estar. O Douyin promove a autocura. A nação chinesa tem uma história de 8.000 anos, com avanços atribuídos à medicina tradicional chinesa, que protegeu a saúde do povo. Yan Di, há mais de 5.000 anos, e Huang Di, conhecido como Imperador Amarelo, foram figuras chaves. Shen Nong escreveu a primeira obra de medicina, e Shen Nong Ben Cao Jing e seu médico Qi Bo criou o Huang Di. Nei Jing, fundamentando a medicina tradicional chinesa. As várias técnicas, como Wan Ma e Ma Sa, se unificaram sob o termo Tuiná, que é uma forma terapêutica usada até em grandes hospitais da China. O Douyin, derivado do Tuiná, teve seu auge há 5.000 anos durante Huang Di. A prática surgiu da percepção de que certos pontos do corpo estão ligados à energia. O conhecimento se manteve através das gerações, atribuindo ao Imperador Amarelo a formulação da medicina tradicional chinesa. Essa medicina influenciou outros países como o Japão, onde se transformou em mensagens como Xiang-Tzu e Dongyuan, que preservam a essência original. O Douyin é visto como uma forma simplificada do Tuiná. E aí, gente, agora eu vou falar um pouco, sobre a prática em si do Douyin, as formas que você pode praticar ela, como você pode praticar e as bases, a base dele da medicina tradicional chinesa. O Qi do nosso corpo e do universo, ele é dividido entre o Yin e o Yang. E essas duas forças formam uma estabilidade quando juntas. Quando você tem mais Yin e menos Yang, você forma uma estabilidade e vice-versa. E essas estabilidades buscam ser balanceadas através do método do Douyin. O Qi do nosso corpo pode se destabilizar por vários motivos, tanto mentais quanto corporais. Então, a gente pode ter passado por alguma coisa ruim, pode ter tendo alguns pensamentos não tão bons, a gente pode sentir alguma dor muito forte no nosso corpo, isso pode afetar o nosso cérebro, porque para a cultura tradicional chinesa, a mente e o corpo são muito conectados, Tanto é que todos os meridianos, eles têm algum efeito na nossa mentalidade. Então, tanto um problema com o seu corpo, quanto um problema com a sua mentalidade, um problema psicológico, pode fazer mal, pode se expandir tanto para o plano físico quanto para o plano espiritual. E é isso que o Douyin busca tratar, Busca balancear o Qi do nosso corpo, tanto Yin quanto Yang, para que a gente possa manter o equilíbrio e passar por esses momentos de uma forma bem mais simples e fácil. Bom, gente, e na medicina tradicional chinesa, como eu já falei, se baseia na desregulação, não sei se a palavra existe, do Yin e do Yang no nosso corpo. Quando o Qi Yang é deficiente, o Qi Yin se torna excessivo, o que causa sensação de frio no nosso corpo e outros sintomas que nesse instante eu vou falar para vocês. E quando o Qi Yin é excessivo,
quando o Qin é deficiente e o Qin-Yang se torna excessivo, causa sensação de calor no nosso corpo e vários outros sintomas que eu vou falar depois também. E existem vários motivos para a desestabilização do Qi em vários meridianos, né? Existem vários meridianos diferentes para cada órgão, víscera e funções do nosso corpo. E agora eu vou ler um exemplo aqui para vocês do meridiano do coração, né? Que pode causar tanto deficiência do Yang quanto o excesso do Yang, né? Para a deficiência do Yang do coração, a falta de alegria, a solidão, falta de interesse na vida e sensação de não ser amado pode causar tudo isso e piorar, dependendo da situação. A estagnação ou o excesso de Yang no coração pode ser causado por frustrações nos relacionamentos, dificuldade de expressar cordialidade ou os próprios sentimentos, tristeza e imensa aflição. Todos esses que eu peguei de exemplo, né, são sintomas psicológicos que afetam o nosso coração e o nosso corpo, baseado no sistema cardiovascular, né? E para esses problemas a gente sempre vai ter um meridiano no nosso corpo que a gente pode aplicar a massagem do Do-In, que no caso da deficiência do Yang, a gente vai usar a técnica de sedação, né? Que nesse instante eu vou explicar para vocês também. E no caso da estagnação ou excesso, né? Eu prefiro chamar de excesso, a gente usa a técnica da tonificação, né? Eu vou falar para vocês mais tarde. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre os padrões de excesso e deficiência. Excesso e deficiência especificamente do Yang, né? Mas vocês entendem que quando existe um excesso de Yang, automaticamente existe uma deficiência de Yin. E quando existe um excesso de Yin, existe a deficiência de Yang. Então, excesso e deficiência sempre eu vou falar agora do Yang, tá bom? O Qi e Yang. Quando existe excesso de Yang, a gente experiencia dor, espasmos, quentura, contração, hipertensão e inflamação. Esses são todos sintomas de excesso de Yang. Você pode sentir esses sintomas no seu corpo inteiro, você pode sentir apenas naquele lugar que se relaciona com o órgão do seu corpo que está passando por algum problema. E você pode sentir isso através da sua psicologia, algumas coisas assim. E o procedimento, né, quando você sente o excesso do Yang, ele é muito simples. Você vai usar a técnica da sedação, tá bom? A sedação, ela utiliza um movimento simples, tá? Vou pegar aqui a minha mão como exemplo. A gente tem aqui. A gente tem o meridiano que se conecta com o pulmão, tá? A técnica da sedação, você simplesmente vai colocar o seu dedo aqui, de preferência o polegar, tá bom? Com a ponta do polegar, você vai apertar o meridiano e você vai fazer um leve movimento no sentido anti-horário, fazendo uma pressão. Uma pressão um pouco forte até você sentir bastante o seu dedo. Isso de 3 a 5 minutos, tá bom? O ideal é você nunca passar de 5 minutos durante a aplicação do Do-In, certo? Sempre com a polpa do polegar. A pressão é contínua, tá? Você não para de aplicar a pressão durante todo o tempo de aplicação. E agora, né, quando existe a deficiência do Yang, que causa aqui o frio, flacidez, dor que alivia a compressão, né, tipo quando você está com uma dor de cabeça e você coloca a mão assim na sua cabeça e de alguma forma alivia a dor, isso é um sinal de deficiência do Yang. O suor frio e a paralisia, são todos sintomas da deficiência do Yang, né, que podem ser causados por vários motivos. E o procedimento se chama tonificação, né? A tonificação é um movimento alternado, tá? Você pode usar tanto o polegar, né, quanto o dedo médio, e você vai fazer uma pressão intermitente, ou seja, você faz uma pressão, solta, pressão, solta. Você pode fazer tanto no sentido anti-horário quanto no sentido horário, ou você pode fazer a pressão sem movimentar o dedo. Você conta mais ou menos um segundo. Apertou, soltou. Apertou, soltou. Isso você faz de 3 a 5 minutos, como sempre, né, sem ultrapassar a marca dos 5 minutos. E o intervalo é esse de 1 segundo. E é assim que você pode aplicar, né, conhecer o seu corpo primeiro, né, antes de aplicar a automassagem do Do-In, para saber o que é que você está precisando, identificar o que você precisa, né, ver o ponto certinho dos meridianos, e aí você identifica se você precisa fazer a técnica da sedação,
pressão contínua, ou da tonificação, pressão alternada. Agora eu vou falar em específico, né, sobre o método Douyin, que um dos principais pontos do método é a postura. Quando você for fazer o Douyin, de preferência faça sentado. Eu estou aqui com minha cadeira, minhas costas estão rentes assim a cadeira, né, costas retas, os meus pés estão apoiados no chão, tá bom? Sempre antes de praticar o Douyin, respire fundo e lentamente, pelo menos umas 10 vezes para você poder se concentrar bem. Você massageia suas mãos, tanto as palmas quanto as costas, o quanto você quiser, sabe? O quanto você achar necessário. E aí você identifica o meridiano, identifica, né, o que você vai precisar fazer, se você precisar se movimenta um pouquinho para poder alcançar, principalmente nos meridianos dos pés, né? Além dessa posição que eu estou, existe a posição Seiza, que é a posição clássica do Douyin, né, que é uma posição de origem chinesa, também é oriental, é origem chinesa, principalmente japonesa, né? O nome é japonês, Seiza, e é essa posição clássica do Douyin que você também pode estar utilizando. A não ser que essa posição te traga algumas dores nos joelhos, né? Aí não é muito indicado, você faz a posição normal, sentado mesmo. Agora eu vou falar um pouco, né, sobre os meridianos e os pontos meridianos. Os meridianos basicamente são vasos que correm no nosso corpo, que transportam a energia vital, né? O Qi ou o Qi. E nesses vasos pode ocorrer tanto o excesso de Yang ou a falta de Yang, né? Que, como vocês já viram, podem causar aqueles sintomas que eu já falei. E cada vaso corresponde a um corpo, função ou víscera do nosso corpo, tá bom? Eu tenho vários aqui, né? E eles sempre são representados por uma letra e um número. Por exemplo, né? Os meridianos do pulmão tem a letra P e existem 11 pontos meridianos, né? Os meridianos do intestino grosso, por exemplo, têm os símbolos IG e possuem 20 pontos. Existem 12 meridianos principais, né? Que são das vísceras, órgãos e funções. E a gente também tem 2 meridianos extras, fazendo um total de 14 meridianos, que é o vaso da concepção, que o símbolo é VC e tem 24 pontos, e o sistema nervoso, SN, 28 pontos. Você vai utilizar, né, essas informações para saber o ponto que você precisa massagear, né? E é importante salientar também que o nosso corpo ele possui um biorritmo. Na medicina tradicional chinesa, né, esse biorritmo ele está coligado com os meridianos, né, com os vasos meridianos e os pontos meridianos, e você pode enxergar ele mais ou menos assim, ó. Das 3 às 5 horas da manhã, é sempre de horário, tá bom? De 2 em 2 horas. Das 3 às 5 horas da manhã, o nosso corpo ele está no biorritmo dos meridianos, os vasos meridianos, que se ligam com o pulmão. Então, nesse horário, o nosso corpo ele está bem mais sensível, né, a você fazer a prática do Douyin, da acupuntura, qualquer método que utilize os vasos meridianos do pulmão, a ser bem mais sensível, a reagir bem mais, entendeu? E aí a gente tem vários horários, né, por exemplo, das 5 às 7 da tarde são sims. E eu falei agora, né, o pulmão das 3 às 5 da madrugada, e das 3 às 5 da tarde a gente tem a bexiga, que é o vaso meridiano contrário do pulmão. Então são vasos que eles são como o Yin e Yang. A gente tem o Yin e Yang aqui, né? E eles precisam estar sempre em harmonia e em estabilidade, porque se um deles não tiver, pode causar alguma desestabilização, algum problema no outro vaso. Eles são vasos contrários, em questão de horário do biorritmo, mas que eles são ligados. A discussão a respeito de utilizar as práticas das medicinas tradicionais na saúde pública não é muito recente. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, no documento Estratégias da OMS de 2002 a 2005, mostra que implementar essas técnicas ajudaram no aumento das ofertas de serviços públicos, sem um grande aumento nos custos, além de ajudar na cooperação entre os profissionais oficiais e os profissionais das medicinas tradicionais. Além disso, ajudou no aumento de técnicas, teorias e métodos.
No Brasil, essa discussão também é de longa data. Em 1988, se criou uma comissão interministerial com o objetivo de criar ordens, procedimentos e rotinas para a implementação das técnicas das medicinas alternativas na saúde mental, no SUS, o Sistema Único de Saúde. Em 2006, o governo criou um programa de política nacional de práticas integrativas e complementares. O programa tem o objetivo de aumentar o acesso da população a recursos terapêuticos baseados em conhecimentos tradicionais para ajudar a prevenir diversas doenças de forma eficaz e segura, conforme as regras do Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo também obriga os estabelecimentos e os profissionais que atuam com as medicinas tradicionais chinesas a terem um cadastro no Sistema de Cadastros Nacional de Estabelecimentos de Saúde. Muitos não sabem, mas atualmente as práticas das medicinas tradicionais alternativas são ofertadas de forma gratuita pelo SUS. Embora a massagem do Douyin tenha indicação em diversas práticas, algumas condições são inapropriadas para o uso da automassagem. Algumas dessas condições são a praticar a massagem com a barriga muito cheia ou com fome excessiva, após ingerir álcool ou qualquer tipo de droga, com feridas abertas ou fraturas, e em casos de gravidez deve-se evitar certos pontos, como os do abdômen. A parte boa da automassagem do Douyin é que ela pode ser aplicada a qualquer momento e em qualquer lugar. Você só vai precisar das mãos do praticante. Isso implica que a automassagem só pode ser aplicada em si mesmo. Se outra pessoa aplicar a massagem do Douyin em você, isso pode acabar desequilibrando a sua energia vital. Alunos da Universidade do Vale do Itajaí fizeram uma experiência para o seu trabalho de conclusão de curso. Eles trabalharam com as necessidades de saúde da população por meio de um programa de reabilitação na Unidade Básica de Saúde da Rede Municipal do Brusque, em Santa Catarina. Eles iniciaram um grupo de apoio para ajudar as pessoas que eram viciadas no tabaco a pararem de usar a substância. O objetivo desse trabalho era relatar a experiência dos profissionais residentes, como organizar e conduzir um grupo de apoio que utilizaram o método das práticas alternativas e complementares, como o método do Douyin. O grupo de apoio contava com a participação de 10 pacientes tabagistas. 4 deles utilizaram o método do Douyin. Dentre esses 4, 3 relataram que após fumarem sentiram um gosto amargo na boca e não conseguiram terminar o uso do cigarro. Então percebemos que a realização das atividades desenvolvidas buscou trabalhar as reais necessidades de saúde da população, sendo que 3 usuários do tabaco conseguiram interromper o uso do cigarro. E também ajudou a fortalecer o trabalho que já vinha sendo feito pelos profissionais da Unidade Básica de Saúde.